A ansiedade que tanto afeta os adultos tem se transformado comum, infelizmente, claro, também entre as crianças e os adolescentes. E quando a gente fala em crianças, estamos falando dos bem pequenos, de até 3 anos de idade, 3 anos. A repórter Henriqueta Fernandes conversou com uma psicóloga e traz para a gente as primeiras informações importantes. Henriqueta, é com você. Quem vai nos falar mais a respeito desse assunto é Celi Diniz, que é psicóloga e é especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela trata de crianças a partir dos 4 anos de idade. Vamos falar sobre a ansiedade. Crianças com 4 anos de idade já pode apresentar um quadro de ansiedade? Então, Henriqueta, a criança, quando ela nasce, as pesquisas já mostram que de 5 crianças, uma já apresentam uma vulnerabilidade maior a traços de ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Que quando uma criança nasce, algumas você pode perceber que elas estranham mais um adulto que não conhece. Um barulho, ela se assusta com mais facilidade, aí o coração acelera, aí, coitadinho, tá nervosa, tá com medo. Então, esses traços já dão indícios que essa criança pode desenvolver ansiedade. Isso, então, é a partir do nascimento, com poucas horas, já se pode detectar esses traços. Porque, na verdade, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção comum. Emoção comum quanto alegria, tristeza, medo, né? Todos nós temos ansiedade. A ansiedade, ela é natural ao ser humano, porque imagina você atravessar uma rua e não se cuidar de olhar um lado para o outro. Imagina você atravessar sem olhar para um sinal. Então, a ansiedade faz parte. Só que a gente nasce com traços e com predisposições genéticas também, dependendo dos nossos pais, e desenvolve no nosso ambiente social e familiar. Esses traços, eles podem ser adquiridos durante a gravidez, o período de gravidez, através das influências ambientais? Na verdade, é genética, né? A gente já nasce herdando geneticamente. Então, se nós temos pais ansiosos, o filho vai ter traços de ansiedade. Então não tem nada a ver, por exemplo, se uma mãe é professora numa sala de aula, ou se tem uma outra profissão que exige dela uma atenção maior e por conta disso ela desenvolve o ambiente é estressante, o ambiente profissional é estressante. Essa mãe passa para o filho esse sentimento ou é puramente genético, como a senhora está falando? Puramente não. A criança herda geneticamente e o ambiente familiar e social reforça ou não esses traços. O que quer dizer? Se uma mãe, ela tem um ambiente estressante, ela trabalha no ambiente estressante, e em casa ela não tem tempo, não dá atenção a esse filho não pode fazer nada, a mãe vive gritando. Não tem como a criança ser uma criança calma, né? Não tem como, porque a criança, ela já está aprendendo com essa mãe a ter este comportamento. Doutora, e o que fazer para que esse comportamento seja detectado? A partir de que idade a gente deve ficar de olho na criança, observar? A experiência que eu tenho e as pesquisas mostram o seguinte: o ambiente da criança, ele é o facilitador de uma ansiedade na criança. O ambiente, ele pode facilitar ou não, certo? Esse ambiente pode ser a escola, né? Pode ser os amigos, pode ser na sua casa mesmo. A escola é importante os professores observarem aquela criança mais quieta. Aquela criança não dá trabalho. Mas se aquela criança que não dá trabalho por quê? Primeiro, tem medo de falar, tem medo de se expor na frente dos coleguinhas, num trabalho de sala. Então é a criança quietinha que todo mundo gostaria de ter na sala. Ela pode ser uma criança ansiosa. Ela provavelmente traz dentro dela uma vergonha de falar alguma coisa errada. Crianças de 4 anos, elas já sabem, não, eu não vou porque vão rir de mim.
Então, assim, a escola é um local muito apropriado para se perceber. Eu sou muito... Professor, um agente importantíssimo nessa. Demais. Eu sou muito feliz que eu trabalho com algumas escolas aqui no município, onde a escola é muito parceira, é muito afetuosa no sentido de perceber e encaminhar crianças muito pequenas, a partir de 4 anos. Olha que maravilha. Então, são profissionais que têm aquelas crianças como realmente não mais um, né? Então, ela consegue olhar a criança como ela deveria ser. E tem essa sensibilidade para isso, né? Tem a sensibilidade para Então, isso. o professor, o pai, os tios, a família toda deve ficar atenta a isso. Porque a criança muito quieta é o orgulho de toda a família. Mas a gente tem que perceber por que ela é muito quieta, né? E nem sempre isso é genética também, né? Então, na verdade, pode ter acontecido alguma coisa. O fato de ter a genética, de ter traços, não significa que você vai desenvolver. O que vai desenvolver, o que vai fazer você desenvolver é seu ambiente. Entendeu? Então, por exemplo, você pode ter pais ansiosos demais. Porém, os pais conseguem não transmitir isso para os filhos, né? O que é bom. Os pais, de repente, têm uma relação mais tranquila com esses filhos. Então, apesar dos filhos terem esses traços, não necessariamente esses pais estão fazendo esses filhos aprenderem a agirem iguais a eles.